uma diferença nas contas, as 3 contas vocês podem permanecer felizes, mas a conta não deveria se esvaziar também, porque Bapdada tem amor pelos filhos. Vocês não podem se queixar que não receberam um sinal que isto também acontece. Naquela hora, Bapdada relembrará a vocês deste ponto. Esta imagem aparecerá na televisão. É por isso que este ano vocês podem fazer muito serviço, mas mantenham essas três contas e também façam 4 tipos de serviço. E o que acontece em vez disso? O lado do serviço, pelas palavras, ficou pesado. Então, se o lado do serviço pela mente e ações fica leve, o que vai acontecer? Não haverá um equilíbrio, certo? Porque não há equilíbrio, o ânimo e entusiasmo também oscilam. Em primeiro lugar, vocês têm de manter atenção nisto. Mas o Bapdada lhes diz repetidamente para não mudarem a tensão em tensão. Muitas vezes vocês dizem que têm que prestar atenção, mas então vocês mudam a atenção para tensão. Não façam isso. Deveria haver uma atenção fácil e natural. A atenção natural no estágio de ser leve e luminoso. Double light. Está claro? Om Shanti. Om Shanti. Everyone is well, okay? Todos estão bem, ok? Good, very good. Muito bom. That's what Baba calls receiving blessings. É isso que Baba chama de receber Only when we bênçãos. have blessings, É somente ao termos to be good. bênção que somos capazes de nos manter bem. Our aim for this month was Nossa meta para este mês to see if our intellect é is de ver stable, se nosso intelecto permanece estável consistent in Baba's remembrance. e consistente na lembrança de Choose the Baba. topic of Manmanabha. Então escolhemos o tópico And de every day we take a Manabhav. point from E what todos Baba os dias pegamos um ponto da Murli que Baba that explicou if you have this dharna, que se você tiver este dharna ou esta prática, você pode então ser um yogi constante. É muito interessante quando a gente faz a prática durante o dia, a gente vê que nosso intelecto é puxado para algum lugar e não necessariamente por causa de apego ou de estar interessado. Vamos dizer que existe uma situação, como eu compartilhei ontem. whatever situation is, I just say, Qualquer situação que exista,
Eu digo para Baba, Baba, você é Karavanhar. Existem duas coisas. Uma coisa é o meu intelecto, não esteja pensando inutilmente nem puxado por uma situação. E acho que o resultado disso vem com o tempo. Recentemente, eu ouvi uma história que gostei muito, que uma senhora era uma devota de Shankar e ela adorava, eu adorava. Então, Ganesh, ou alguém disse, por que você, por que você não preenche o desejo dessa senhora? Ela é tão pobre, se você fizer isso, ela vai ficar feliz. E não recebeu nenhuma resposta, mas Shankar, ou algum deus disse, diga para ela para continuar a dizer obrigado, obrigado, obrigado. Aí ele foi para essa senhora e disse, eu não posso ajudá-la, simplesmente diga obrigado, obrigada. Dhanyavad, Shukriya. Essa senhora continuou a dizer, e um dia ela estava com muita fome e deixou o corpo. E quando ela estava deixando o corpo, aquele Deus disse, a ela, enquanto isso, ela ainda estava dizendo obrigado, obrigada. Então aquele Deus disse, realmente, você precisa ajudá-la, porque ela continua a dizer obrigado, obrigada. Quando eu ouvi essa história, eu disse, tudo que Baba diz que eu posso fazer, recentemente também, eu falei sobre isso, de continuar a louvar Baba, você é o purificador, benfeitor do mundo. E mesmo que saibamos e nos lembremos, mas se a gente invoca Baba em um dos relacionamentos ou para alguma tarefa, aquilo funciona. Então, mais cedo ou mais tarde vai funcionar. Às vezes a gente não consegue ver no mesmo dia o resultado, mas eu acredito que Baba haja. Mas se a gente não invocar Baba naquele relacionamento, então a gente vai continuar levando aquele fardo. A filosofia do karma, de acerto do karma, as cenas do drama são tão acuradas. E se elas têm de acontecer, elas acontecem. Mas como tentamos nosso melhor, de forma que as coisas também possam ser resolvidas? Então, temos atenção para que o intelecto não seja bloqueado. Porque se eu, se eu ver alguma coisa no intelecto que você não fica na lembrança de Baba, o que eu vejo é que com esta prática, o homework, use este ponto. E é assim que, pelo menos, a sua lembrança, pelo menos você não fica sem ter lembrança por muito tempo. Então, simplesmente anote internamente. Por que o intelecto não fica na lembrança de Baba? Brahma Baba diz, "E- eu também tive de ficar nesta idade com 300 pessoas, cuidar, e tantas coisas aconteceram e Baba permaneceu tão estável na lembrança e foi capaz de alcançar o estágio de perfeição. E mesmo no final, ao deixar o corpo, enquanto isso, ele não disse nada sobre nada. E a gente pode ver como a alma deixou o corpo na lembrança e se tornou um anjo. E deu a sua mão para dar de Prakashmani. Então Baba diz, sigam Brahma Baba, olhem para ele. Então, para lembrança também. A gente tem usado tantos anos com Baba e muito acúmulo e, e serviço que fazemos em formas diferentes.
mas é necessário haver atenção na lembrança, em Manmanabhav. Tão interessante. Ontem a gente pegou esse tema de fazer experimentos com conhecimento yoga, porque entendimento e ser sensato, que poder usar, que virtude usar, isso é conhecimento e yoga são sobre isso. E há muitas coisinhas que a gente simplesmente precisa estar na lembrança. Mesmo que você quiser esclarecer, você pode ficar ali um tempão, e desperdiçar tempo, mas simplesmente lembre-se de Baba. As atitudes, pensamentos dos outros vão mudar. Mas eu fico usando muito, tenho de agradar este, aquele. Eu sempre digo, vá para Baba. E deixe que Baba cuide daquilo. Então, use conhecimento, faça experimentos com yoga e conhecimento cada vez mais. E o que a gente está vendo para amanhã é pensar antes de agir. Às vezes, os pensamentos estão muito conectados com o passado, com o futuro, com preocupações. Quando a gente está fazendo alguma coisa, então não fica assim tão limpo, tão puro, tão claro, porque emerge alguma atitude do passado em algum lugar. Então, eu tenho de pensar no sentido de uma prática em que eu tenha pensamento completamente puro. Pode ser a prática de você estar simplesmente na sua forma eterna, no início, ou seja, neutro. E é isso que, por fim, temos de ver, que nossas ações são a karma, ações neutras. Não é que porque você é bom comigo, eu sou bom com você, porque você me agrada, então eu também. Não, isso é falta de pureza. Eu tenho de ter amor por todos, porque esse amor pode se tornar o sustento para aquela alma. Esse amor pode se tornar o suporte para aquela alma na hora certa. Então, pensar e fazer ações é pensar de um modo correto. De qualquer forma, a gente pensa antes da ação, porque não pode ocorrer ação sem pensamento. Mas, internamente, ter uma ação ou ter um pensamento que seja muito, muito puro. Eu tenho visto algumas almas que encontram uma solução muito boa para as coisas e eu percebo que elas não querem guardar nada de ninguém e ficar pensando baseado nisso. Então, quando eles encontram soluções, elas não são aceitas apenas, mas a gente também vê a neutralidade naquilo. São ações neutras. E agora é hora de irmos além de mal e bom, de karma e vikarmas, e sim a karma. Nós dizemos para Baba, a Bogda, a carta, porque às vezes estamos passando por algo e pensamos com base naquilo. Então nossas ações vão naquela direção. Então reflitam sobre isso. O revolvimento é muito importante. Nosso trabalho de casa será pensar
antes de agir. O que eu penso na consciência de alma pode ser o meu estado gerenal, baba, seja o que for. Pensar e então fazer a ação. Será a nossa lição de casa. Shanti. Om Shanti. So today is Saturday, so we'll be having special chit chat today. Hoje é sábado, lembrando que teremos um bate-papo e antes vamos ouvir a experiência. 3:30 a.m. to 4:45 a.m. Amritwela. Esse é o programa de amanhã, domingo. Followed by meditation, and then Bhog offering is from 8 a.m. by Moini Didi, and then followed by English Avekt Murli by Moini Didi. So this is our special fortune that Moini Didi will be reading English Avekt Murli. Amanhã, dia de Mohini, estará lendo a Murli Avyakt. At 8 a.m. and then evening at 6 p.m. meditation will start, followed by Spotlight Drishti sharing in this series, meditation English series, and Avekti journey. Lembrando que amanhã tem o Drishti, We will have Bhog offering, followed by English. foco no Drishti. Sorry, the timing which was written on the screen, it says 7:45, but it's 8 a.m. And translations will be available as many languages we can provide. So you are welcome to join Avekti Parivar. Esta mulher, assim como a de hoje, já foi enviada para vocês sobre esse programa. And we have Brother Jarvish with us. So I would like to invite both of them. Welcome. Bem-vindos, os irmãos. Um deles ainda está incógnito. Ok. Irmão Palav. Om Shanti Moini Didi, Om Shanti Bhumi Devi, and dear Avyakti Parivar. So fortunate to be with the É uma divine. grande fortuna estar com a família divina. So it was so beautiful homework. Um trabalho de casa tão bonito. Estava me lembrando de idade que falava luz e força. So Brother Pallav, Luz e força nos dá direitos, parece. Você gostaria de compartilhar suas experiências? Om Shanti Avekti Parivar. So today was really a different day for me because Hoje I foi um know dia diferente para mim, I have to share. porque sabia que hoje eu teria de compartilhar. Eu fiquei um pouquinho nervoso, mas a maioria do tempo estava feliz de ter a chance de compartilhar com a família do mundo. Gostaria de partilhar 2 pontos. Uma desta Muli e outra da Mulher Vyakti. Na Muli de hoje, Baba disse: You only get a
a chance to call Você sempre recebe uma chance de chamar in this birth. Deus de Baba neste nascimento. Em nenhum outro nascimento você terá essa chance. Because we don't know Porque você God. não saberá quem é To Deus. know him Então more. agora a gente tem And that is like a very fortunate thing for all of us. esta chance. Isso é uma grande fortuna para todos nós. Such a short period of time. For me, it is like Pensar nisso em tão curto tempo, para mim é curtíssimo. E eu sinto que tenho essa chance de chamá-lo de meu pai, que eu nunca receberei mais em nenhum outro momento no ciclo inteiro, em 5.000 anos. E a próxima experiência, outro ponto, sobre da Muli Avyakti, que Baba disse. Você sempre tem de olhar na testa de alguém enquanto conversando, em vez de olhar para os olhos. Porque ao olhar para os olhos, talvez te torne consciente do corpo, ou pode distraí-lo, mas olhando na testa, você sempre sabe que está falando com uma alma irmão. E isto Today's experience very easy tornou for a me. experiência de hoje fácil para mim, muito fácil, porque era para fazer experimento com yoga. Então, eu estava tentando este ponto. Eu li este ponto bem antes e hoje há bastante tempo, e hoje eu tentei fazer isso tanto quanto possível. E eu gostei muito. E sempre olhar para a testa torna as coisas muito fáceis. And even in that point, Baba said that E Baba you don't disse, have to look in the eyes. Even if você you não tem de olhar nos olhos. will gonna see that is you are looking in the forehead or you are looking in the eyes. E It's se same. você olhar para a testa, ninguém vai perceber que você está olhando na testa ou nos olhos. Então, você pode olhar para a testa. Então, é muito bonito a experiência de Baba como nosso pai neste momento. Eu também me lembro de meus dias de infância, quando eu ouvi pela primeira vez a Murli. E essa palavra doce, filho, eu fiquei chorando por meia hora. Um sentimento tão grande de pertencer a Deus. Então, às vezes, acontece na nossa vida Brahmin que vem esses altos e baixos. E, às vezes, alguma situação, algumas circunstâncias ou sanskars que nos tornam pesados. Você gostaria, então, de partilhar um método que você usa para se tornar leve, de modo que tudo se torne correto para você? Many times Muitas vezes, we get attracted towards our old sanskars, which a gente é atraído por nossos sanskars antigos e a gente não se sente bem, se sente infeliz. E o que eu faço é tentar ver se eu tenho tempo para ler a Murli. E ler a Murli é muito bom para mim, para ir longe desses pensamentos, porque é a Murli de Baba. E foi ela que me fez pertencer a ele e que me fez sentir que sim, eu sou uma alma e nada daquilo que as pessoas pensam neste mundo. E eu sou aquilo que Baba vê ou diz. E uma outra coisa também é que eu gosto de conversar com os Brahmins, ir ao centro, fazer alguma coisa, algum Karma Yoga. Isso também me faz voltar ao estado normal de consciência de alma. Thank you very much. It was so beautiful. Muito obrigado. Foi muito bonito. A Murli realmente
conforta o coração, já que Baba é o confortador de corações. A Muli de Baba também nos dá muito conforto e esperança. Muito obrigada por compartilhar os lindos pontos da sua experiência. E agora, então, ele vai ler o trabalho de casa de amanhã. Man Bana Bhav. Man Manabhav. First think, then Primeiro act. pense e depois haja. Tally with Brahma Baba. Whatever the action Comparando com Brahma Baba, qualquer ação que você faça, primeiramente, compare-se com ele. Equipare-se e compare-se com ele. Minhas ações, palavras ou pensamentos são as do Pai Brahma? Dizem, primeiro pense e depois haja. Em primeiro lugar, pese na sua mente e então fale. Você ouviu o que Babdada quer agora? Vocês também querem isso. Se sua mente permanecer ocupada, será fácil para que ela seja Manmanabhav. Se sua mente estiver ocupada, vocês receberão ajuda em facilmente transformarem seus sanskars e natureza. Manmanabhava. Manmanabhav, primeiro pense e depois haja. Tally with Brahma Baba. Whatever actions you perform, Estejam first of em all, conformidade com Brahma Baba. Quaisquer ações que vocês executem, antes de tudo, comparem com ele. Comparem vocês mesmos com ele. are these Father Brahma's Será deeds? que esses são os atos, palavras ou pensamentos do Pai Brahma? It is said, Dizem, first think primeiro pense and then e então act. haja. First of all, Em primeiro lugar, weigh it up in your mind. ponderem em sua mente e depois falem. So did you hear Então, what será que Baptida vocês now wants? ouviram o que Bapdada You quer also agora? want this. Vocês também querem isso. If your mind Se remains sua busy, mente permanecer ocupada, for it to será be fácil que ela seja Manabhav. If your mind Se is sua busy, mente estiver ocupada, you will receive help. você se ajuda para te transformar seus natureza. Manabhava. पहले सोचो फिर करो। टैली करो ही कर्म करो। पहले टैली करो, मिलान करो। ब्रह्मा बाप का यह कर्म या बोल या संकल्प है।
कहाँ भी जाता है, पहले सोचो फिर करो। बोलने के पहले तोलो बोलो। ना अभी क्या चाहते हैं? आप भी चाहते तो हो। मन बिजी भी रहेगा तो मन मना भव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेंगी। Shanti everyone and loving greetings. Saudações. Saudações especiais a Mohini Didi. Parece que a gente está encontrando de um Zoom para o outro. A gente está zooming around. Muito bom estar com você novamente e continuar a conversa que começamos hoje de manhã. E para aqueles que estão no Avyakti Parivar, vão ouvir um pouquinho o contexto, porque há esse retiro integrado para todos os coordenadores, a diretoria. E o tema do retiro é interessante, que é conduzindo, liderando com silêncio, simplicidade e rendição. E a entrevista, então, a conversa que tivemos com Mohini e Jenti estava focado com o nosso estágio, como manter o estágio forte, estável, mesmo que estejamos muito ocupados no serviço de Baba. E depois da entrevista, eu acho que você sentiu que a gente poderia ir um pouquinho mais, então estou feliz da gente continuar com esse tópico. Então, como é um tópico sério, eu vou tentar não fazer muitas piadinhas hoje. Eu tenho brincado um pouquinho com essas palavras, silêncio, simplicidade e rendição. Como você colocaria essas palavras juntas em termos de significado? O que você gosta dessas palavras juntas? É como se nós recebemos 3 notas com as quais a gente pudesse compor uma música. Como você faria isso? Há menos pensamentos, quando há silêncio, há simplicidade. Só quando a mente pensa muito que tudo se torna complicado. A gente começa a pensar coisas que não são necessárias, então tudo se torna complicado. Mas também, ok, se isso acontecer, não deveria, mas simplesmente renda a Baba. O tanto que rendemos a Baba no sentido, ok, oferecemos a Baba. Muitas vezes acontece, eu fiz alguma coisa e mais tarde eu sinto que deveria ter feito de outro modo. Eu simplesmente me lembro de Baba, tenho bons votos e vejo que isso funciona bem. Tudo então é solucionado. Eu gosto muito deste tema, especialmente com relação à coordenação, seja de centro, de país, regional, qualquer que seja a coordenação. É sempre necessário
certos modos, habilidades. E o tanto que realmente usarmos silêncio por duas razões. Eu sinto que hoje em dia houve uma época que a gente, em uma sentença tinha 3, e hoje eles dizem sentenças pequenas. Os parágrafos antes era metade de uma página, agora são 2, 3 linhas. Vocês já perceberam? Então, o que eu vejo aqui, porque eles querem ser entendidos de forma apropriada. Então, é aí que eu vejo que o silêncio, o tanto possível, sempre que possível, Since you're going to take a little break, I can actually confirm. For me, enquanto você faz esse this break, aspect of eu confirmo. Você me ensinou há muitos anos atrás sobre esse parágrafo breve. Eu tinha de escrever uma carta para responder a alguém e era uma questão bem intensa. E então eu escrevi uma letra, a carta, ok, mas com muitas linhas, muitos pontos. E você escreveu uma carta dizendo, muito bom, mas você acha que a pessoa era capaz de entender se você não separar um pouco mais os seus parágrafos? Então, essa simplicidade, essa clareza que você teve, de um aspecto tão simples e prático, mesmo ao compartilhar um e-mail, os parágrafos deveriam ser curtos, breves, de forma que a pessoa possa digerir isso. Então, fez uma piadinha também. Split my paragraph and keep them short. Eu estava contando sobre isso. Foi muitos anos atrás. Eu não me lembro, mas então, silêncio, nosso pensamento, o tanto quanto possível é necessário, use o ponto final. Em vez de continuar, simplesmente, ok, drama, acontece, qualquer tipo de ponto final. E aí, repense. Você ainda pensa, não é que você não pense. O que eu faço é que sempre que eu vejo que o pensamento simplesmente está indo, não está claro, eu simplesmente uso o ponto final. E eu vejo também que precisamos nos recarregar muito, e o silêncio é um modo de recarregarmos, no sentido de você quer ser calmo, pacífico, ter mais clareza, concentração. Um dos modos é parar e entrar em silêncio, um silêncio bem profundo. Então, quando eu estou em silêncio, recentemente eu percebi que para ouvir Baba, você precisa de muito silêncio. Se somente está tagarelando, como você sabe o que Baba está dizendo? Então, temos de manter essa consciência durante o dia, recarregar-se durante o dia. E o tanto que fizermos isso, eu quero ouvir Baba. Qual é o futuro? Que direção você tem para nós? Qual o Shrimat para nós? E eu percebo que funciona, porque eles querem que eu tenha mensagem para esse retiro, e ninguém está na minha frente, e eu estou conectada com o Baba. Então eu fui para Baba e disse, olha, eles são todos meus braços, e Baba, quando você ouvir a Muli amanhã, Baba está nos vendo como braços cooperativos. Então, o que acontece? Tem a mensagem de Boga e a mulher é igual. Então, você não tem de fazer nada. Baba fará e as mãos operarão de forma natural. Às vezes, então, ser autêntico, honesto. Eu estou ouvindo de Baba, não é do meu próprio intelecto.
E quando alguma coisa vem na Murli, eu sinto, isso é bom. Estava na mensagem, Baba está dizendo na Murli. Eu simplesmente olhei a Murli hoje e para todos os instrumentos eu penso que haverá muito contentamento se eles continuarem a observar a sua mente, manter em silêncio, porque esse contentamento não é de eu tenho de fazer muito, como fazer, porque senão você não está praticando o que é importante. É importante observar silêncio muitas vezes. Qualquer coisa que não esteja clara, fique quieto, não pense sobre aquilo, e depois de um tempo você se senta, lembre-se de Baba, comece e você receberá boas respostas. Então, acho que o silêncio é muito importante para todos os coordenadores. Você então sente que está liderando, conduzindo de um modo que vem de Baba, que você está seguindo direções e ajudando outros. No contexto dessas 3 palavras, silêncio, simplicidade e rendição, qual sua visão de liderança? O que é a liderança verdadeira dentro desse contexto? Alguma coisa foi verificado apropriadamente, ver que as direções estão claras, porque o que é necessário são orientações claras, porque você próprio está conduzindo sua vida com essas direções, então fica fácil ajudar e cooperar com outros, porque aí você é simples. Isso é uma coisa no mundo de hoje. Quando você é simples, você fala por um pouco, as pessoas falam, foi profundo, mas simples, a gente pode entender. Então, acho que nosso pensar, falar, nosso modo de vida, nossa comunicação, tudo pode ser simples. E quando é simples, aquilo é mais bem entendido. Mas algumas pessoas que são muito intelectuais, elas gostam. Eu estava dizendo para alguém, quando eu li sua carta era tão boa, era como se estava nos preparando e mas o que você queria estava lá no final. Então, às vezes, a nossa atenção já foi para outro lugar. Então, quando uma carta é de negócio, simplesmente escreva. Você não precisa de criar um relacionamento amoroso, de muito açúcar. Então, às vezes, é um pouco misturado. E às vezes alguma coisa simplesmente se torna muito complexo. Então, às vezes eu sinto que as pessoas não têm muita cautela em ler direções. Então, a gente tem de encontrar modos de irmos ao ponto. Porque o primeiro parágrafo esclarece o que a gente está querendo. E então a gente precisa só de 2, 3 pontos. Então, ser simples, sem complicação, isso pode ser muito útil para guiar outros. Como nos certificar? Entendi, sim. É bom. Acho que eu coloco muito açúcar, assim. Mas como a gente pode ser simples, mas não seco? Há primeiro, você pode, 2 coisas, você pode escrever suas coisas amorosas e depois, mas se você torna aquilo ainda parte do outro parágrafo, então eu vou dizer que liderança, guiar, o quanto você foi entendido. Por isso que em gestão eles dizem, você entendeu? Eles não falam assim, eles falam, eu tornei isso claro em gestão, nos cursos, a primeira coisa que eles perguntam é, eu fui claro no que eu disse?
Então, entender é uma parte muito importante em conduzir as coisas. E você tem de fazer um pouquinho de trabalho de casa em si mesmo. E claro, onde entra a rendição. Quando você ouvir a mulher amanhã, Baba diz, mesmo que você tenha feito algo, que você sinta que não é perfeito, mas deixe aquilo para Baba, solte aquilo, não pense muito. E rendição também é, Baba, é sua tarefa. Eu sou apenas um instrumento. Eu vou tentar meu melhor desempenhar meu papel. E internamente, então, eu estou rendendo a Baba. É assim que eu vejo a rendição. Baba, estou desempenhando meu papel apenas. E acho que a inspiração vem quando você é consistente. Você vê que não é qualquer coisinha que te aborrece, que você perde coragem. Mas coragem é importante, ser consistente, fé firme, todas essas qualidades ajudam muito. What do you see as O que você vê como não simples e não rendido? Como você vê, a maioria das vezes a gente acha que é rendido da forma como você apresentou, muito sutil e profundo. E como nós tornamos complicados e não rendemos? Quando você é rendido, você sente, eu tenho de me empenhar bem, me tornar digno e deixar que Baba me torne instrumento para o serviço. Mas se permanecer queixas sutis, minhas especialidades não estão sendo reconhecidas, eu posso dar conhecimento de um modo muito bonito, não está sendo aceito. Você sempre sente de que, de algum modo, você não é reconhecido, nem aceito, não é valorizado, que seu trabalho não é entendido. Então, profundamente, você não se rendeu. Para mim, honestamente, quando eu vim para Baba, vivia em casa de forma muito simples, queria sempre ficar em casa. E aqui a gente sai, aqui e ali. Eu nunca pensei em viajar em público. Baba dizia, filho, você faz, Baba vai te dar essa facilidade, aquela felicidade. E quando eu penso hoje em alguns locais que eu fui, estava falando com o Sister Jyoti. Quando eu fui 2 vezes em Dubai, eu fiquei com 3 irmãos. Eles me deram um quarto. E eu estava tão entusiasmada de fazer alguma coisa em países muçulmanos e dava palestras. Então sinto que, eu não sei, é Baba nos faz fazer tudo isso, essa coragem, iniciativa. Mas se eu penso, eu fiz, eu não sou rendido. Então, rendição e então ser instrumento. So back to the image of leadership, or we say Voltando à lead. imagem de liderança, conduzir. Ao mesmo tempo, estamos sempre seguindo os passos de Brahma Baba. Qual é a sua motivação na liderança? Você está ciente da sua liderança? Eu acho que eu só quero ser muito natural na minha vida sempre. Certa vez, Dadi Prakashmani disse, alguém perguntou, como você se tornou número 1? Ela disse, eu sempre pensei que eu tinha de fazer, não importava se alguém fazia ou não. Eu chegava na aula todos os dias na hora certa, fazia o que eu tinha de fazer e os outros automaticamente eram inspirados. Certa vez houve um encontro em Delhi e Dadi estava lá. E Dadi estava com uma vassoura limpando e a gente pensou, o que aconteceu? Dadi é nossa convidada. Ela falou, eu vi que estava
estava ficando tarde, então ela começou a limpar, ia ter algum programa. Então ela não pensa, eu sou idade, não posso pegar uma vassoura. Então, quando a gente é natural na nossa conversa, isso inspira muitas pessoas. Como elas podem ser tão simples, naturais e ainda bons líderes? Você sente que às vezes você tem de ser, você tem de preencher as responsabilidades de um líder e pensa, essa é a de Baba. Você não só você tem que, mas simplesmente alguém te deu a chave da casa. Então, de uma forma boa, uma inspiração. Eu tenho de honrar Baba. Quando Baba diz que você tem que revelar isso também, revelar isso é liderança também. Há 3 dias, mais ou menos, eu tenho pensado como oferecer mais a Yária. Hoje em dia, todo mundo tem feito muitos programas, aulas Zoom, etc., mas eu não sou uma pessoa que realmente quer fazer isso. Eu sou mais interna, assim, e se Baba me deu uma tarefa, eu tenho de contribuir. Então, realmente sutilmente, espiritualmente, entrando em profundidade para entender o que mais eu posso oferecer. E definitivamente eu vi que nossa presença torna as coisas diferentes. E também, se internamente você é pacífico, humilde, então algumas coisas críticas também podem ser resolvidas com simplicidade, porque as pessoas sentem que você está realmente tentando ajudar a Yagi, não tem nenhuma outra intenção. Então, eu reflito bastante sobre como eu posso contribuir. O papel tem de ser, foi dado, tem de desempenhar, mas tudo que as pessoas dizem, eu sublinho, eu falo, essa é a necessidade, eu tento assimilar e ser a personificação daquilo. E quando eu estou aqui, eu estou me preparando o tempo todo. Restam alguns minutos. Toda a grande família está ouvindo, mas no contexto dos irmãos e irmãs que estão cuidando de centros, países, diretoria, às vezes as decisões são muito importantes, legais, financeiras, Covid. Sabemos que temos de tomar decisões, e isso tem um grande impacto na família. Como você equilibra a rendição, essa sua tarefa, e também conduz, ser líder? Não render demais, porque você tem de estar consciente de que minha decisão impactará as outras pessoas. O que é realmente liderança nisso? E simplicidade, silêncio e rendição. Silêncio não rendição não significa render o intelecto. O intelecto ainda está entendendo a situação. Eu vejo que na hora certa eu posso ajudar muito em termos de decisões. Tenho muita clareza e vem uma visão para mim. Rendição não significa que eu não uso o meu intelecto. Porque mesmo que o intelecto seja rendido, ainda ele assim ele funciona. Mesmo numa organização aqui nos Estados Unidos, como líder, eu tenho de ter uma visão muito clara do que tem de fazer para tudo, sempre que é necessário decidir, porque isso é conduzir aquilo que você decide. Acho que o intelecto rendido funciona muito bem. Algumas pensam que render significa não pensar e não decidir, mas de fato você rende, então decide, como um tutor, como instrumento.
foundation maybe a remains fundação, então, silence remaining maybe the first o silêncio foundation to be able seja to a fundação mais forte para conseguir ter o intelecto nesse funcionamento sutil. This, once we had to reach for a program in Uma vez que a Manhattan, gente UN, tinha de ir para Manhattan, na ONU, it was Peace Day, September 21st. Jagdish a was gente, Jagadish Pai estava aqui, a gente tinha que bater um sino lá da paz, e havia muito tráfego. Jagadish Pai disse que Alexandre perdeu a guerra por causa de alguns minutos. Então, tinha muito tráfego. So there are a lot of embassies, a lot of countries, representatives are there, presidents are there. Então, nesse encontro, tinha presidentes, etc. Ele saiu de Jagadish e foi a pé. Ele falou, nós vamos chegar. E a gente chegou meio minuto antes. E ele pôde bater o sino. Então, acho que se você estiver em silêncio, você tem o pensamento certo de fazer. Então, realmente, eu não me esqueço disso. De chegar na hora, fazer o que você tem de fazer. Acho que essas coisas pequenas são como você pensa, como você decide. What I'm saying that O que intellect estou dizendo é que o intelecto tem de ser usado, mas dentro da qualidade mas dentro do intelecto há a qualidade de rendição. another half hour, but A gente poderia discutir mais meia hora, talvez em outro momento. Eu vou fechar com algo que eu sempre falo. Quando a liderança é sobre inspirar outros a fazer a coisa certa e comportar-se. And you told me, Eric, just be light, be with the light. Alguém and those disse, who are light, they will follow you. seja leve. That's really good. Alguém respondeu para ele, não sei quem. Just be light. Ela falou para ele, Whoever sees you, seja luz, e aqueles que virem a luz, eles vão seguir. but the Isso foi responsibility was tão liberado para mim. thank you. Então, a responsabilidade foi ser luz ou leve. E você conseguiu, não é? Many times. Eu continuo a me lembrar disso muitas vezes. And those who see it, they will come anyway, don't worry. Simplesmente permaneça como luz e aqueles que virem vão seguir de qualquer modo. A little bit more. And now all the CCs and CNCTs and CTTs and TCCs will all get Então, agora todos os coordenadores, uma bolachinha de chocolate. Tem alguma mensagem? The blessing is in the cookie. Tem uma bênção dentro da bolachinha? Este fim de semana tem o retiro de experiências de Madhuban. While we are still open, so it's a quite good number has come. E um número grande veio em Peace Village. Eles também estão aqui sentados ouvindo. Então, muito obrigada. Good night. Boa noite.